Olá pessoal, boa noite. Hoje, terça-feira, 23 de janeiro de 2024. Eu falei para vocês no vídeo anterior, né, sobre um recado que eu falei sobre como as pessoas da classe mais vulnerável, vamos dizer assim, pessoal da comunidade, pessoal das favelas, né, como as pessoas podem conseguir alcançar um patamar mais alto na sociedade, não por causa de status para aparecer, mas simplesmente para ser uma pessoa bem-sucedida, realização pessoal, para ela ter acesso às coisas que ela necessita, né? Lá na frente vem a idade, né? Vem filhos, então a pessoa precisa ter uma casa decente, morar num local seguro, né? Ter uma casa com um espaço legal para os seus filhos, ter condições de comprar remédios, de se alimentar, né? Morar num lugar com saneamento básico. Aí eu falei quais são os requisitos para a pessoa chegar lá, como a pessoa fazer para chegar lá. E ali eu dei algumas dicas, falei sobre o ensino, praticamente é o ensino que vai levar a pessoa a chegar num patamar mais alto na sociedade, se ela está numa situação mais difícil, né? Não tem outro caminho. E com a ajuda de Deus, a minha fé, a pessoa ter fé, e também respeitando os pais é importante, respeitando as pessoas, sendo uma pessoa educada, e o ensino, né? Pega lá o vídeo anterior, tá lá o recado urgente para as comunidades favela. Dá uma olhada lá, tá? Que vocês vão ver no canal aí, que vocês vão ver que eu dou algumas dicas. Mas vamos lá. O vídeo de hoje, ele faz a seguinte pergunta, né, para a gente refletir. Como e quando o Brasil vai diminuir a sua pobreza? Quando e como o Brasil vai diminuir a sua pobreza, né? Como a gente faz isso? E quando isso vai acontecer? É isso que a gente vai discutir aqui, um vídeo rápido, porque eu vou fazer agora uma série de vídeos baseada nesse tema. Então, eu como uma pessoa da sociedade, como um cidadão, eu convido você, cidadão, a pensar também. A gente tem que juntar nossos pensamentos, nossas ideias, para a gente ver como vai ser o país dos nossos filhos. E como a gente pode melhorar para essa geração que está chegando aí. O que a gente tem que passar para eles. Porque a obrigação é nossa de passar a educação para eles, né? Então vamos lá, eu já passei aquela parte, vocês assistam o vídeo anterior, já dei a introdução, e agora aqui eu vou falar como o país ele melhora, ele diminui a pobreza e quando isso pode acontecer. Vamos lá, gente? Então vamos lá, o primeiro tópico. Aqui no meu guia, primeiro tópico, ensino. Ensino e capacitação. Tudo a ver com aquele vídeo que eu falei para vocês no anterior. Ensino e capacitação, né? Então vamos lá. Vamos lá. Pô, como assim? Pobreza está ligado a ensino, capacitação? Sim. Isso é uma coisa, é uma matemática como 2 mais 2 é igual a 4. Não tem. É igual preto no branco, né? Pedra é pedra, pau é pau. Mesma coisa é isso. Todo mundo que ascende, ou seja, ele cresce, ele melhora, ele sai daquela situação de pobreza, situação anterior, né? A pobreza que eu falo aqui, preste atenção, tá? É você ter o necessário para ter tua casa, de repente ter teu carro, poder pagar alguma coisa para o seu filho, poder dar uma vida digna para os seus filhos e para você também, né? Ter condições até de pagar um plano de saúde, de fazer uma viagem, morar num lugar legal, não precisa ser chique,
um lugar decente, um bairro bacana, um bairro com uma infraestrutura legal. Mas vamos lá. O que vai fazer um país, especialmente o Brasil? Como tirar o Brasil? Como? A gente está no como. Primeiro tópico, partir do ensino, conhecimento. Uma pessoa que tem conhecimento, que sabe fazer algo, ela automaticamente ela consegue mais vagas no mercado. Ela consegue ser contratada, ela consegue abrir uma empresa, prestar um serviço, né? Por exemplo, um advogado, ele se formou em advocacia, em direito, ele quer advogar, então ele vai prestar o serviço, ele vai ter seu escritório de advocacia, eu vou trabalhar em conjunto numa empresa de advocacia, vai prestar assessoria jurídica, né? Ou ele vai advogar, vai defender uma causa, ele pode ser trabalhista, pode ser, né, criminal, e vai por aí. Então, um engenheiro, ele pode prestar seus serviços fazendo a planta de uma casa, começar a fazer plantas de casa, projetos, trabalhar na construção civil. Ele pode abrir uma empresa para ele de engenharia de construção civil. Se for um engenheiro na área de tecnologia da informação, ele vai prestar serviço nessa área. Se for um médico, ele pode abrir uma clínica para ele. Então você viu o que o conhecimento faz. Se for um psicólogo também, ele vai abrir uma clínica. Né? Se for um fisioterapeuta, se for um professor de língua portuguesa, que dá aula de inglês, de francês, do espanhol, um professor formado em letras, ele vai ser uma pessoa que ele vai prestar os serviços dele, né? Então, com isso, ele vai ter uma renda legal, ele vai poder escolher até o local de trabalho dele, ele sendo um bom profissional, e ele, com certeza, lá na frente, ele vai melhorar a sua vida financeira, porque ele começou lá de baixo estudando, né? Ele, por exemplo, capacitação, não só na área da faculdade, mas na área técnica. O camarada fazer um curso técnico em eletrônica, ele vai prestar serviço consertando computadores, notebooks, celulares e outros equipamentos eletrônicos até complexos, trabalhar até com conserto de radares aeronáuticos, radares de aeronaves, trabalhar até em empresa de aviação na área eletrônica, né? Que aqueles painéis de aviação são todos eletrônica, radares e tudo mais. Então, são diversos equipamentos, montagem de carro, né? Os painéis de automóveis, empresa de montadora de automóvel ou de fabricação de eletrodoméstico, consertando equipamentos elétricos, ele pode abrir uma empresa, ele pode prestar serviço para empresas. Então, tu vê que o camarada que faz um curso técnico, ele tem uma gama grande. Técnico de enfermagem, ele pode trabalhar numa clínica particular, numa clínica do governo, né, como enfermeiro, um técnico de enfermagem, uma técnica de enfermagem, né? Massoterapeuta, aquele que dá massagem, né, que aplica massagem nas pessoas, vários tipos de massagem, né? Professor de educação física, ele faz uma faculdade de educação física também, pode ser personal trainer e tudo mais, pode ser técnico de futebol. Eletricista, instalador, ele pode fazer toda uma instalação, um engenheiro faz o projeto, o mapa da instalação elétrica numa casa, ele vai lá e ele faz essa instalação, então ele vai acender, ele é um profissional. Então ele está qualificado para ir para o mercado de trabalho. Eu citei essas profissões, mas tem diversas. Pintor de automóvel, o cara quer aprender a ser pintor de automóvel. O cara quer trabalhar com estrutura de automóvel, estrutura de aeronave, entendeu? Mecânico de aeronave. E tem muito. Técnico de segurança do trabalho, né? Técnico de construção civil, ele vai ser mestre de obras, né? Ele vai ter a qualificação para poder interpretar a linguagem que o engenheiro passou para ele passar para os demais trabalhadores da obra, ele vai supervisionar, ele conhece a linguagem do engenheiro e sabe lidar com os seus subordinados, né, com os pedreiros. E o próprio pedreiro, hoje em dia é bom o cara estudar, saber mexer no computador, aprender tabela, aprender AutoCAD, aqueles programas que você desenha em 3D. Então, isso é qualificação, cursos. Então, como um país vai sair dessa situação? Tendo pessoas qualificadas, entendeu? Então, você pode ver que
que a gama de profissões, de possibilidade é muito grande. Se um país ele tem pessoas capacitadas para tal coisa, né, o país começa a crescer, começa a melhorar. Ele pode se industrializar, ele pode montar indústrias aqui e que vão ter pessoas qualificadas. E a gente vai chegar nesse tópico aí. Tem um comércio também que precisa, o cara é um bom vendedor, o cara é bom em contabilidade, é técnico de contabilidade. Ele presta serviço para um restaurante, presta serviço para um bar, né? Para um conjunto de lojas ali, de botequins, de botecos, de bares e de restaurantes, né? De local onde faz fotocópia e loja de eletrodoméstico. Ele vai prestar serviço ali, trabalhando como auxiliar de algum escritório de contabilidade, prestando esse serviço, né, até para os fóruns, né, para juízes, na hora de calcular divisão de herança, na hora de avaliar o preço de algum material. Esse técnico de contabilidade vai trabalhar, atuar nessa área. Tem o pessoal da técnico de informática, né, a pessoa sabe muita coisa de informática, trabalhar com tabelas, com programações, com programas, internet, interface. A pessoa, ela se qualifica, ela está pronta para ir para o mercado, para ela poder subir. E quanto mais pessoas terem capacitada no país, melhor para o país, né? Agora vamos lá. Então essa é a parte da educação, da qualificação. Agora vamos para a segunda parte, segundo tópico. Aumentar a demanda de mão de obra. Aí que vem. Poxa, o que é demanda? É o pedido, né? É aquilo que precisa. Uma indústria, um comércio, né? Ou até mesmo um prestador de serviço, ele precisa de quê? Mão de obra. Esses locais precisam de mão. O que é mão de obra? Pessoas que trabalham, mão, né? Que vai lá pegar coisa para trabalhar. Então, aumentando a demanda de mão de obra, a gente já tem pessoas qualificadas no primeiro tópico que eu falei aqui. E agora vem a mão de obra. Então, se aumentou a quantidade de empresas que precisam de técnicos de informática, tem uma empresa de construção de aeronaves, como a grande Embraer, né? A terceira maior empresa do mundo, é nossa, brasileira, aqui de São José dos Campos. Então, poxa, você vê que ela precisa de pessoas qualificadas. Às vezes aparece aí no jornal, a Embraer está contratando isso. Eu falo com meus filhos, tem que se qualificar para poder conseguir entrar nessa empresa. Aí tem empresa automobilística, tem a Ford, né? Tem a General Motors, tem diversas, o cara pode ir até para fora do país. A gente está falando do Brasil aqui, né? Então vamos lá. Então, aumentar a demanda. O que é? Se aumenta a demanda de emprego, e tem pessoas qualificadas, poxa, o nível financeiro na sociedade vai aumentar, cara. Vai aumentar muito. Pô, já pensou começarem a vir empresas aqui para o país? Ou pessoas aqui no país começarem a fazerem empresas, abrirem empresas e precisar de profissionais e encontrar profissionais aqui no Brasil? Olha que maravilha, né? Vamos lá. Então eu falei aqui, como aumentar o comércio, né? Como aumentar a demanda de mão de obra. Vamos ver. Aumentar o comércio, a indústria e os serviços. Vamos falar do comércio. Eu falei acabei falando da indústria. O comércio, o que é o comércio? Comércio é aquilo de compra e venda, né? Uma padaria, ela vende e alguém vai lá e compra. Então você tem que comprar pão, você precisa de uma padaria. Então se não tiver padaria no teu bairro, você vai lá para longe. Vai para um outro bairro longe, tem que pegar ônibus, às vezes tem que ir de carro. Aí fica a distância de carro, muito perto para ir de carro. E para ir a pé é muito longe. Aí quando está chovendo, você tem que ir de carro e tal. Então, aí você já começa a entender. Olha só, se tem todo bairro tivesse pelo menos 2, 3 padarias, 2 padarias que fosse, dependendo do tamanho do bairro, tem bairro com uma padaria só dá. Existem regiões que é um conjunto de pequenos bairros
que 2 padarias dá. Às vezes você tem 3 bairros ali juntos, que ele forma tipo uma região. Eles são pequenininhos, e ali você tem uma padaria, você vai no bairro vizinho ali, tu anda 200 metros, 300 metros, tá na padaria, né? Então, olha a importância. Então, aumentando o quê? A demanda de mão de obra, pedir mão de obra, para você ter pedido de mão de obra, você tem que aumentar a quantidade de locais onde precisam de gente. Então, aumentar o comércio é uma coisa maravilhosa. Então, cabe aos governantes, aos vereadores, aos secretários, né, dos municípios. Isso aí é um âmbito municipal. O comércio é mais voltado ao âmbito municipal, né? Então, aí tem um plano diretor e os caras têm que estudar isso. Tem que ver a demanda. Pô, aquele bairro não tem padaria. Pô, aquele bairro não tem isso, não tem aquilo. Então, não que ele vai tirar o centro comercial da cidade. Ele vai proporcionar ali na região do bairro, não precisa ser em todos os bairros. Pega na região ali e ele cria um centrinho comercial ali, onde ele coloca ali um local, um local ali naquela região, né? Uma certa, vamos dizer assim, uma certa área, né, daquilo ali, vamos dizer, uma rua só pode ser, 1, 2 ruas, que vai ser o pequeno centro daquela região, daqueles bairros ali, que aglomera 3 bairros. Ali ele coloca açougue, ele coloca armarinho, né, ele coloca, pode colocar uma pizzaria, ele coloca uma padaria ali, ele coloca lojinhas de roupa, né, de roupas, loja de conserto de celular, né. Pô, ele pode cobrar até um pouquinho mais caro, porque o cara tem a facilidade, eu digo para lojinha de celular, essas coisas assim, porque o cara está tendo a facilidade de ir na loja perto do bairro. Então, se eu tenho profissional qualificado, eu já vou dar emprego ali naquele bairro ali. E outras diversas lojas, não precisa ser igual lá no calçadão da tua cidade. Não precisa. Você cria uma rua ali, e aquela rua ali vai ser uma rua comercial, onde não vai ter muito barulho, nem nada, vai ter um horário para funcionar. Então, aquilo ali vai dar o quê? Emprego. O país vai o quê? Crescer. Porque as pessoas também precisam adquirir os bens, precisam comprar alguma coisa. Eu preciso tirar uma cópia de um documento, o meu filho precisa comprar um caderno com urgência. Então, pô, vou lá no centro, não, vou comprar uma caneta, vou comprar um caderno, comprar uma carne ali no açougue, entendeu? Comprar um frango, o mercadinho, a mercearia, o cabeleireiro, né? Vamos chegar lá, isso aí é prestação de serviço, cabeleireiro. Então, isso é importante. O que eu penso que os municípios deveriam fazer? Faz-se a densidade demográfica, ele vai ver quantas pessoas tem naquela cidade e ele vai fazer um cálculo nos bairros, uma quantidade mínima de comércio para a cidade e para os bairros. Se a pessoa, se esse secretário da cidade, né, na área da cidade, do comércio, se ele fizer um cálculo, a equipe fizer um cálculo e ver, a gente tem uma população de tanto, a gente precisa de comércio. Opa, porque tem cidades que têm vocação para o comércio, tem cidade que tem vocação para a indústria. Mas toda cidade que tem vocação para a indústria, ela precisa de comércio também. Mas nem toda cidade que tem vocação para o comércio tem uma indústria. A indústria já é outra situação. Mas o comércio é muito importante. Então, uma quantidade mínima de comércio para determinadas regiões, municípios ou até regiões de municípios, centros comerciais, onde as pessoas vão ali, vão fazer suas compras, vão gerar economia, vão gerar riqueza, vão gerar salário para outras pessoas. Olha só que legal. Tanto a zona rural como a zona industrial, a região industrial, elas precisam de comércio, tá? Porque ali, muitas vezes, moram pessoas perto da zona industrial. O município industrial, ele é predominantemente industrial, mas ele precisa de comércio, porque quem vai lá para aquele município morar lá para trabalhar naquelas indústrias, ele precisa, com certeza, ter o lugar para ele comprar o pão, o leite, precisa de escola. Então, isso aí são coisas que tem que ter. E o outro tópico, né? Já falamos aqui do comércio. Vamos lá para a indústria, né? Aumento da indústria. Aumento da indústria. Poxa, a gente tem que pegar os municípios que tem aquele espaço, um município que não está inchado, não está muita moradia,
Então são municípios que têm aquela, não é nem rural, né? Não é um município rural, mas ele tem espaços grandes ali que dá para fazer indústria, construir indústria, montadora de ônibus, de caminhão, montadora de avião, e indústria de embalagem, seja lá o que for, farmacêutica, porque naquele município não tem ali, não é rural, mas ele tem um espaço enorme desocupado. Então aquela área ali pode ser uma área industrial, pode industrializar aquilo ali. Então é uma forma de aumentar a demanda, né? Faz um estudo, vê o que precisa no país, o que precisa. Então você aumentando a quantidade de indústria, você vai aumentar a demanda, você vai precisar demandar é precisar, é necessitar. As indústrias vão necessitar de profissionais. Então, se você é qualificado, cara, pô, você é torneiro mecânico, você é especialista não sei o que, você se formou, você estudou, fez o cursinho, então você está fazendo o país crescer. Né? Então, o que é isso aí? Isso é crescimento para o país, ok? Então, a parte da indústria está aí. Ou você também pode incentivar vir indústrias de fora, multinacionais, para cá, se instalarem aqui no país, na sua região. O prefeito ele tem esse poder. O prefeito ele pode ir lá em outro país e tentar investimento. O que é investir? É um cara de outro país vir fazer uma montadora aqui. Por exemplo, o dono da Chrysler, né? Lá pro lado da Alemanha, o cara vai o prefeito lá, vai o secretário e fala, a gente tem um espaço muito bom, tem gente lá, tem gente querendo trabalhar, a cidade é boa, a região é boa. Vocês montam lá, vocês querem um espaço para montar uma montadora na América Latina, monta no Brasil, não sei o que, a gente vai te dar isso. E vocês vão vender para caramba, vão construir e tal. Pronto. Então você está fazendo o país crescer, está gerando riqueza para o país, está gerando o quê? Imposto, né? Arrecadação, mas isso não pode ser focado em imposto. Tem que ser focado no crescimento da nação. O imposto é consequência. Tá? Vamos lá. Então, essa é a parte industrial. Agora, vem a parte da prestação de serviço. O que é? A prestação de serviço é aquilo que eu falei. Você é um médico, você é um cabeleireiro, você é um barbeiro, você é um cara bom. Então, a gente está vendo aí um grande exemplo. Hoje em dia tem muito barbeiro, muito cabeleireiro, né? Bastante. Muitas mulheres que fazem o serviço completo, de pele, lava a cabeça e tal. Né? Os caras que hoje em dia são profissionais dos cortes de cabelo, faz corte personalizado, entendeu? Então, as manicures, os técnicos em eletrônica que querem prestar serviço na casa dele, né? Prestação de serviço por advogado. Isso é prestação de serviço. Você faz alguma coisa para alguém. Alguém tem o quê? Uma empresa de festa, de fazer festas. Então ela tem um salão de festa e ela ali naquele salão de festa ela tem também os seus auxiliares, aquelas meninas que se vestem caracterizado de acordo com o tema da festa da criança. Aí tem salgadinho, aí tem um monte de coisa, tem bolo e presta aquele serviço todo, né? E tem outro serviço, né? Hoje em dia as pessoas estão prestando serviços super profissionais, empregadas domésticas bem qualificadas, né? Aquele serviço daqueles enfermeiros que serve como companhia, acompanhante não, que serve como que acompanham pessoas que estão doentes, estão acamadas, né? Aquelas enfermeiras que se especializaram nessa área, ela consegue administrar medicamento, aplicar injeção, tudo no horário certo. Ela é uma enfermeira que ela vai ficar particular ali, acompanhando normalmente idosos, pessoas com comorbidade, que está acamada, não pode se locomover direito, precisa de um cuidado 24 horas. Isso é uma prestação de serviço excelente. Então, para você fazer isso, tem cursos para isso, sabia? Então, vocês pesquisem na internet e tem essas qualificações. Então, isso vai fazer você crescer. Você vai ser um profissional. Então, você já está fazendo a tua parte. Né? Agora eu vou falar do outro tópico, né? Que é a parte do governo. Já falei da parte nossa, de quem vai ter o incentivo de montar uma indústria, de prestar o serviço, mas tem que se qualificar para isso, tem que estudar para isso, tem que aprender, tem que se qualificar, tem que estudar para você chegar lá, e você vai chegar. E agora vem a contrapartida, que é a parte dos nossos governantes, né? Prefeitos, governadores dos estados, o presidente da República com seus ministérios. Aí eu coloquei aqui
um tópico só, né, que eu já falei de investimento, o prefeito vai buscar investimento, né? O presidente da República, o governador do estado vai pegar investimento também, o que é? Vai pegar empresas de fora para vir montar aqui no Brasil, para a gente aprender, a gente desenvolver e pegar a tecnologia deles, que a gente vai ter capacidade de a gente montar a nossa indústria aqui, né? Então, um dos incentivos seria o quê? Diminuir o valor dos impostos, né? Então, quando você tem bastante empresa, bastante indústria, comércio, então, se você tem poucas pessoas, por exemplo, olha só, se você vai fazer uma festinha na tua empresa, na tua casa, teus colegas de futebol, final de ano, você quer juntar, vocês querem comprar, decorar alguma coisa, um cômodo da casa, alugar um local para vocês irem. Então vamos supor que vocês teriam que guardar para comprar cerveja, refrigerante, carne, vai dar R$500. Estou jogando baixo, mas eu vou jogar um valor aqui, R$500. Mas só que vocês são 5 pessoas. Essas 5 pessoas são comerciantes, industriais, dono de indústria, prestador de serviço, o funcionário público e tem mais outra pessoa que eu me esqueci aqui. E o cidadão comum, que paga imposto. Então, o cidadão comum que paga imposto, o da indústria que paga imposto, o do comércio paga imposto, o prestador de serviço paga imposto e o funcionário público paga imposto. Beleza. Então, vamos lá, essas 5 pessoas, eles precisam fazer uma festa que custou R$500. Então, eles vão ter que tirar da renda deles, que eles pagam os funcionários dele, que eles compram as máquinas, R$100 cada um. Então, eles vão ter que tirar R$100 para poder fazer aquela festa. O que vai acontecer? Eles vão ficar com R$100 a menos. Puxa vida. Mas por que está cobrando R$100? Porque só tem vocês 5. Só tem 5 indústrias, só tem uma indústria, um comércio, prestador de serviço. Aí tem um servidor público normal e outro servidor que é CLTista. Pô, vai dar 100 para cada. Agora tu imagine se em vez de 5 pessoas tivesse 10 pessoas. Olha que maravilha. Aí já não era mais R$100 para cada um. Seria quanto? R$50. Opa, ufa, aliviou. Vamos dizer que em vez de ter 10 pessoas, tem 100 pessoas. Pensa só quanto vai dar para cada um, cara. Somando indústria, comércio, população, precisa de 500. Pô, de R$500 tem 100 pessoas, vai dar quanto para cada um? R$5 para cada um. Por que R$5? Então, é isso que eu estou falando. Quando você tem muito comércio, muita indústria, tudo direitinho no país, tudo organizadinho direitinho, bastante emprego para as pessoas, aí você diminui os impostos, você dilui, você divide a carga tributária, o país vai arrecadar, vai melhorar, porque o imposto, tá, é para o governo do município, governo federal e governo estadual para promover o quê? Boas estradas, boas ruas, distribuição de água, energia elétrica boa, estrada boa, né? Transporte bom, colégios bons, que ensinam bem ensino básico, né? Hospitais bom atendimento hospitalar, né? Segurança pública boa, você andar tranquilo, com policiamento na rua, com a rua asfaltadinha, limpinha, as estradas boas, né? Transporte bom, você não ter que estar só pegando ônibus, você ter trem, monotrilho, você sai da porta da tua casa, anda 200 metros, 100 metros, tem uma estação de metrô para você ir lá para o centro, uma estação de trem, de VLT, não é BRT não, é VLT, ele vai por cima, não atrapalha trânsito nada, chega lá, tu sai, tu entra em outro metrô, que ele sai daqui de São José dos Campos, ele vai para São Paulo, ele pega um trem que vai daqui para aqui, vai para o Rio de Janeiro, tá entendendo? Tudo interligado. Então, isso aí é a parte, quem faz são os governantes, prefeito, governador e presidente da República. Então, gente, quando vai acontecer isso? Então, isso é um projeto para a próxima geração. Você quer isso para a geração do seu filho?
Então, isso é um projeto para longo prazo. Médio prazo, eu jogaria. Curto prazo, eu vou ser sincero para vocês. A gente joga 5 anos aí. Em 5 anos vai melhorar? Melhora alguma coisa. Pode melhorar a educação, a indústria, vai vir mais coisas. Demora um pouquinho para a indústria ser construída, as fábricas, as empresas. Mas em 5 anos a gente pode estar com um terreno bom, em curto prazo, para começar a crescer. Médio prazo, 10 anos. Daqui a 10 anos, um filho teu de 10 anos, ele vai estar com 20, um filho teu de 15 anos, ele vai estar com 25. Daqui a 10 anos, as indústrias, o comércio já está melhor. Se começar a fazer isso agora, e teu filho começar a estudar agora, daqui a 10 anos, o país vai estar com índice de alfabetização melhor. Não é só alfabetização, não. Índice de educação. Aprender a ler, interpretar o que você sabe ler, escrever corretamente, não é escrever igual escreve na internet, não. Escrever direito, português direitinho, saber fazer algumas contas de cabeça no papel, saber conversar, saber trabalhar direito, né? O país já está crescendo, está diminuindo a violência, está melhorando a infraestrutura, está se industrializando, o comércio está crescendo, prestação de serviço, muitos profissionais, e o país começa a crescer. Então, se começar hoje, daqui a 10 anos, já está bem melhor. Então, por que eu estou falando 10 anos, esse médio prazo? Porque é o que eu estou falando, se eu tenho um filho de 10 anos agora, daqui a 10 anos, eu vou ver ele com a possibilidade, né? Um filho de 15 anos, tu vai ver ele com a possibilidade de estar bem empregado, dele melhorar na sua situação social. Você está entendendo? Uma criança que está nascendo agora, ela já vai nascer, vamos dizer assim, num berço de bronze. Daqui a 10 anos, berço de bronze. Aí, os longos prazos, de médio para longo prazo, a partir de 15 anos. Aí já é berço de prata, 15 anos. Né? E daqui a 20 anos, berço de ouro. Tá bom também, pô. Daqui a 20 anos. Eu tô com 49. Daqui a 20 anos eu vou estar fazendo 70. Se Deus assim permitir, eu ver meus netos e ver meu filho daqui a 20 anos bem, ver meu país bem, porque tudo isso aqui foi sendo colocado em prática, vai ser bom pra caramba. Então, gente, eu quero agradecer vocês. Eu peço que curtam, compartilhem esse vídeo, comenta aí o que você acha, qual a sua ideia, dá uma ideia aí. Vamos lá, vamos compartilhar esse vídeo. Isso é bom para o país, gente. Vamos a gente, tem que ser nós. Você aí da periferia, você aí, é você que vai fazer o país crescer. Vamos lá? Porque todo mundo fica falando pela gente, falando por vocês, aí na televisão, no Congresso, em tudo quanto é lugar. E você não vai falar nada? Faz isso, faz teu país crescer. Espalha essa ideia, ok? Então, um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui, tchau.